Bem-vindo todos vocês para mais um episódio de nosso podcast Mordendo a Realidade. O seu podcast para você que estuda filosofia e teologia tomista. Hoje nós trataremos sobre um tema que é a importância do estudo da filosofia. Por que estudar filosofia? Hoje aqui, então, estamos com duas convidadas especiais, não é, Diácono? Sim, vamos ver o que a gente vai conseguir desenvolver hoje sobre um tema muito importante, né? A importância de estudar filosofia tomista. E, para isso, temos duas convidadas que as pessoas podem perguntar, né? Pois são duas religiosas, né? Duas religiosas que vocês trouxeram aqui para falar de filosofia. Olha, eu tenho certeza que elas têm muito que aportar nesse tema, né, padre? Muito. O programa hoje vai ser muito interessante. Então, bem-vindas aqui, Madre Esponsa, Madre Líbera, muito obrigada. Né, das Irmãs Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará, estarem aqui conosco pela primeira vez nesse podcast. Bem-vindas. Muito Uma obrigada. alegria. Madres, então, assim, já para começar aqui... A polêmica. Começando o podcast, é assim, uma pergunta que eu já queria fazer para as senhoras, que eu vejo que vai ajudar a muitos, né, que às vezes não entendem isso. As madres aqui, ó, a Madre Esponsa era a superiora do juniorado das Irmãs Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará. O juniorado, para vocês entenderem essa casa, comparando com a nossa parte masculina, né, nós temos, tem um seminário menor, noviciado, seminário maior. Nas irmãs também tem aspirantado, noviciado, juniorado. E a Madre Esponsa era a superiora do nosso, não. Do nosso. A mesma família religiosa. Você ia se comprometer aí. A Madre Esponsa, então, que é era a superiora do juniorado, agora ela vai para a Itália estudar filosofia, estudar mais filosofia, né? A Madre já estuda bastante. E está vindo também da Itália a Madre Líbera, que estava estudando, aprofundando mais, especializando mais em filosofia. Então, houve essa troca. Seria o paralelo ao cargo de um reitor de seminário maior, por exemplo. Isso, a madre como se fosse... Madre do juniorado das irmãs é como que... Responsável pela formação intelectual, filosófica, teológica das irmãs. Isso, das irmãs. E será, padre, que é importante para uma religiosa, né, estudar filosofia, teologia? Será que tem gente que pensa que não é importante? Né? Porque a gente fala, poxa, a madre superiora é responsável pelos estudos das religiosas. Então é importante para a vida consagrada também se estudar filosofia, ter esse arcabouço teórico. Não sei se eu perguntei cedo demais, mas o povo quer saber isso. O povo quer saber isso. O que a senhora teria a dizer sobre isso, Mara? E realmente deve surgir essa dúvida, né? Por que freira estuda filosofia? Por que é bom que estude filosofia? É muito importante, né? Obviamente, não é a única parte da formação, né? Nossa formação é integral, então ela abrange a formação espiritual, a formação humana, a formação pastoral e a formação intelectual. Dentro da formação intelectual, uma parte importante é a formação filosófica, né? E por quê, então, né? Por que estudar filosofia? Olha, o nosso fundador, o padre Carlos Miguel Buela, ele dizia que, em geral, os seminaristas, as irmãs, não têm sérios problemas com as verdades da fé, né? Então, a pessoa está entregando sua vida a Deus, acredita no que diz a igreja, né? Não tem grandes problemas com as verdades de fé. Mas, sim, tem lacunas filosóficas, que, embora hoje pareçam inofensivas, no futuro podem fazer com que o edifício da vida sobrenatural, e a gente sabe que o sobrenatural se constrói sobre a base natural, sim, possa vir a desmoronar, né? Possa vir ter problemas importantes depois por causa disso. Então, já prevendo isso, como é importante a gente fortalecer na filosofia. Então, esse é um primeiro aspecto, né? E depois, porque é necessário formar religiosas e religiosos que pensem, né? Outra coisa que ele dizia, a gente precisa pensar a realidade, pensar na realidade, pensar a realidade também. Então não é só rezar, ler a Bíblia, você justamente tem que ter é um esse todo. olhar.
Para a gente, inclusive, rezar bem, ler a Bíblia bem e todas essas coisas, como é importante a gente ter uma visão realista das coisas. E, nesse sentido, a filosofia muito nos ajuda, né? A não ter uma visão fragmentada, nem parcial da realidade, mas ir no mais profundo, no âmago das coisas. E depois, né, no decorrer da conversa, a gente pode ir vendo isso, como as implicâncias disso chegam, inclusive, nas coisas mais práticas da nossa vida, né? Mas é uma coisa muito importante, porque senão a gente fica muito à mercê de qualquer vento de doutrina, de ideologia, né? A gente vive de fé, né? A gente não vive simplesmente das nossas sensações, da nossa sensibilidade, e pode ter momentos da nossa vida que a gente passe por momentos muito escuros e por provas de fé. Se a gente quer chegar à união com Deus, né, faz parte desse caminho também as noites escuras. Sim. Uhum. Uma vez que, por exemplo, só dando um exemplo para entender a importância, se eu conheço as vias de São Tomás de Aquino, né, para chegar ao conhecimento de Deus pela luz da razão. Né? Ainda que eu chegue em um momento da minha vida que eu tenho uma profunda crise de fé, uma tentação e etc., eu sei, não posso negar, eu já sei que Deus existe desde que eu sou pequenininha, porque minha mãe juntou minhas mãozinhas, me ensinou a rezar, me ensinou que tem Papai do Céu, me ensinou que tem uma vida eterna. Então, eu já sei isso pela fé, com a graça de Deus. Sim. Né? Só que também o estudo da filosofia é por uma outra luz. Né? A teologia vai partir daquilo que Deus revelou. E aí a razão vai, né, iluminada pela fé, vai trabalhar em cima das verdades reveladas por Deus. A filosofia já vai trabalhar sobre as verdades naturais. Né? E aquilo que a gente pode alcançar com a luz da razão. Só que, então, agora entender, né, com a minha razão, que tem que existir Deus, não tem como Deus não existir. Se eu vejo ordem no universo, tem que ter uma inteligência ordenadora. Por exemplo, citando a Quitavia, isso vai me ajudar também em momentos difíceis, inclusive na minha vida de fé. Então, olha que interessante. Né? É um todo na nossa vida. A fé e a razão, como diz o Papa João Paulo II, são as duas asas que elevam o homem à contemplação da verdade. Então, não tem que ter essa falsa dialética que muitas vezes quer colocar entre oração e estudo, filosofia e teologia. Se eu não me engano, acho que é no diretório de vida monástica também, dos nossos monges, né? Talvez também no diretório das irmãs deve ter algo parecido, né? O Padre Boela falava que a oração, o estudo, ele alimenta a oração. A vida de oração. Não é isso? Então também, não é só rezar e ler a Bíblia, foi o que a Madre falou, mas como que você vai rezar? Né? O que você vai rezar? O que você vai interpretar essa palavra que você está lendo? Sim. Então também tem todo o arcabouço da razão natural antes, né? Não só para nos prevenir, nos blindar das ideologias ou das tentações, dos momentos, mas também para nos robustecer na nossa caminhada também. Fundamental. É interessante que o padre, nesse livro, A Arte do Pai, El Arte del Padre, ele se pergunta, né, o que é que defende a religiosa e o que é que defende o religioso. Ele fala que, justamente, é a fé e a razão iluminada pela fé. Né? Porque a razão iluminada pela fé é o que nos vai ajudar a discernir aquilo que a gente escuta, né? Se isso é de acordo com o Evangelho, não é de acordo com o Evangelho, e se é de acordo com o Evangelho, a gente assume, né? Aceita. E se não é de acordo com o Evangelho, a gente também tem aí as ferramentas necessárias para, como se diz, desprezar, né? Para não aceitar realmente. Né? Então, essas duas ferramentas que a gente tem, a fé e a razão, que não entram em contradição, senão que são complementares, né? E assim, as irmãs, então, para a gente entender, no itinerário formativo, elas vão ter matérias de cunho mais filosófico também e matérias de cunho teológico. Isso mesmo, isso mesmo. Né? Então, a gente tem que estudar lógica, né, para poder entender outras coisas que virão depois, como algo instrumental. Vamos estudar a filosofia da natureza, a filosofia do homem, a metafísica. Olha, né? As irmãs não estudam lógica, metafísica, filosofia da natureza... Antropologia. Sim, depois, né, gnoseologia, enfim, as matérias que vão nos ajudar depois, para quando vier as matérias teológicas, a gente poder ter uma reta compreensão também. Né? Uma coisa muito básica, né? O mistério da Santíssima Trindade. Um só Deus, 3 pessoas realmente distintas. Mas o que é pessoa? Isso. Por exemplo, então, o conceito correto de pessoa, quem que me dá? A filosofia é serva, né, da teologia. Então, uma filosofia que não se baseia na verdade, que é uma coisa contraditória por si mesma, porque justamente o afã da filosofia é a busca pela verdade. Só que nós estamos em um mundo que nega a verdade, ou que relativiza a verdade. Né? Mas agora, uma autêntica filosofia, e por isso que a gente fala da filosofia atomista, não é simplesmente porque
né? A gente acha São Tomás de Aquino legal, a gente escolheu segui-lo. Não é uma questão, clubinho, né? Sim, não é uma questão confessional, né? Não é porque a gente tem devoção exatamente. Mas é interessante que o padre fala isso, que da universalidade, não, dos princípios de Santo Tomás, né? Como a verdadeira filosofia do ser é capaz de responder os interrogantes do homem, não? Do homem de todos os tempos. Então, o mais sábio entre os santos e o mais santo entre os sábios, né? Então, realmente, como chegou ao cume, né, do pensamento humano aí, também todo o impulso que o Espírito Santo deu para esse santo homem para ensinar-nos coisas que hoje em dia, né, você olha pensadores hoje em dia como o padre Cornélio Fabro, né, sacerdote italiano que morreu não tem muitos anos, que se aprofundou muito no pensamento de Santo Tomás de Aquino, que muitas vezes não é compreendido. E ele conseguia responder a questões modernas e refutar erros modernos com o pensamento de Santo Tomás de Aquino lá do século XIII. Então, a gente vê que é algo que transcende, não é um a mais. Eu não posso estudar na história da filosofia, até me contentar com uma aula de 40 minutos que me fale sobre Santo Tomás de Aquino, porque ele chegou, né, no auge do pensamento humano. Então, é interessante porque ele dizia, né, que onde quer que haja uma partícula de verdade, ali está o Espírito Santo. Né? Então, ele soube fazer esse discernimento daquilo que tinha realmente de verdade em autores, que pode ser que não estavam falando tudo absolutamente certo, mas onde está a verdade? Então, esse afã pela verdade, esse amor pela verdade, né? Porque não é a filosofia pela filosofia. Isso. E é o que a Emma falava, né? Elas estudam lógica, filosofia da natureza, metafísica, mas de Santo Tomás. Né? Então, e o magistério da igreja, dizia, se eu não me engano, o Papa João XXII, né? Ele falava que a igreja fez do magistério de Santo Tomás o seu próprio magistério. Então, até na linguagem, a Madre citou a questão da Santíssima Trindade. A igreja vai explicar a Santíssima Trindade segundo termos da filosofia aristotélica otomista, relações entre as pessoas. Então, como que eu vou falar se eu não sei o que é uma pessoa, não sei o que é uma relação, ou o mistério da encarnação do verbo, por exemplo, não sei o que é um ato, o que é uma potência, que são termos que, por exemplo, nos nossos cursos do Centro Tomista, a gente vai explicar, né, do zero, seguindo toda uma metodologia, né, para que realmente você possa ser conduzido, né, pela mão nessa doutrina, nessa catedral que é o saber magnífico da doutrina de Santo Tomás de Aquino, que foi abraçado pela igreja. Então, como que eu tenho essa pretensão de estudar teologia, né, de modo mais profundo, se eu não tenho até o próprio código, o linguajar filosófico, eu não tenho jargão, né? Parece que a gente está falando outras coisas, mas na verdade são coisas simples, realistas, né? É a realidade que nós temos que morder nesse sentido. Sim. Sim. E os autores também, por exemplo, as pessoas às vezes você vai ler. Por que às vezes as pessoas acham difícil ler, por exemplo, Subida ao Monte Carmelo de São João da Cruz? Então. Sim. Se você tiver uma base filosófica, tomista, você vai entendendo aquilo tranquilamente, assim, você vai entendendo toda a lógica. E era tomista São João da Cruz. Por isso, né? E, Madres, uma coisa que as pessoas às vezes falam, talvez as senhoras poderiam explicar um pouquinho sobre isso. Por que se dá esse no linguajar popular, que fala assim, mas eu tenho um amigo que estudou filosofia e ficou meio doido. Que é o que a gente mais escuta, né? Você vê que a filosofia é muito hostilizada, no sentido assim, não, tem um amigo que estudou filosofia e ficou doido lá, o outro não sei o quê. Vocês podem explicar? Isso acontece? Como que é? De onde saiu isso? É que eu acho que a resposta vai pelo fato de que existem várias correntes filosóficas, não? Existem correntes filosóficas que, de fato, desconectam a vida do homem da realidade. Né? Pelo próprio, por exemplo, o princípio de imanência, onde todo o conhecimento começa e termina no homem mesmo. E aí já perde esse contato com o real, com o concreto, com o mundo externo. Né? E vai fazendo com que a pessoa vai se fechando, não, dentro dela mesmo. E aí a pessoa sozinha aqui dentro, sem esse ponto de referência, né, exterior, que vai além dela mesma, realmente... Pode sair de tudo aí, né? Meu Deus. Exatamente, sair de tudo. Porque não fecha com a realidade, E não né? fecha com a realidade. Há correntes aí que a pessoa fala que... A realidade sou eu que crio. Eu que crio. Claro. Eu que projeto. Sim, tudo que tem as consequências que derivam disso. Não todo o problema do relativismo, do subjetivismo, da superficialidade, né? A falta de uma visão real, né, da vida,
do nosso entorno, quantas consequências, né? A gente pode ver hoje, né, no nosso cotidiano, muitas vezes, a gente até comentava, né, Madre, que muitas vezes a gente vê que um cachorro, atualmente, é mais bem tratado do que um ser humano dentro do útero da mãe, por exemplo. Sim, sim. Uhum. Infelizmente, nas escolas, quando tem filosofia nas escolas, graças a Deus, tem professores muito bons e que passam bem, mas muitas vezes a filosofia é apresentada como uma coisa de doido mesmo. Cada um fala uma coisa. Então, não é um amor pela verdade, uma busca da sabedoria, como é o afã da filosofia. Porque de filósofo, todo mundo tem um pouco. A criancinha, quando começa a se perguntar, mamãe, o que é isso? O que é aquilo? Por que o céu é azul? Por que esses porquês mostram que nós, seres humanos, temos o afã de conhecer a verdade. Então, a questão é que tem gente que vai levar isso para um estudo mais aprofundado, né? Então, vai fazer a filosofia de uma maneira científica, e tem gente que não. Mas esse afã de ter um olhar filosófico, um olhar metafísico, ou seja, que busque o ser das coisas, que busque o mais profundo da realidade, isso todos nós temos que ter. Porque senão fica parecendo isso, que a filosofia cada um com a sua opinião, fala uma coisa e não existe. Não, estamos caminhando para onde? Então, realmente dá um desgosto. Agora, quando você começa a estudar a filosofia verdadeiramente, no afã de entender, calma aí, qual que é o início disso? Qual que é o fim? Do que essa coisa é constituída? Qual é a essência das coisas? E a essência existe por ela mesma? Como é que funciona isso? Relação de ser e essência, ato e potência. E você vai vendo que não é uma coisa desconectada da realidade. Exato. Isso vai trazendo tanta luz para a nossa vida. Não, de verdade. A gente tem um momento da nossa formação, é o curso de Universo e Filosofia, que é quando, depois que os padres têm também, e os padres e as irmãs têm. Então, depois de já ter estudado as matérias filosóficas, a gente volta a ver tudo isso numa visão de conjunto, porque um dos problemas também é a fragmentação da realidade. Isso. Então, você sabe sobre isso, sobre aquilo, mas não consegue enxergar como um todo. Então, a Universo ajuda muito nisso, né? Então, você vê realmente uma mudança nas irmãs. É como um antes e depois. Porque você contemplar essa beleza da perfeição que Deus fez. E na filosofia, você não vai chegar em Deus Trino, por exemplo. A gente só sabe do mistério da Santíssima Trindade porque Deus nos revelou. Sim. Mas você consegue chegar pela sua razão e você vai vendo isso em Deus como essa causa primeira. Então, você enxergando isso, a beleza... Até você ver depois uma formiga saúva trabalhando, te dá uma grande alegria porque Deus se manifesta nisso. Deus está mostrando para o homem que foi ele que fez isso, foi o Joãozinho de barro lá fazendo a casinha dele. Isso tem um fundamento. Então, a realidade vai tomando uma nova cor porque você vai olhando ela com essa perspectiva, né? Isso. Ou seja, estudar filosofia não é simplesmente você memorizar um par de páginas para fazer um questionário e resolver isso daí, check, já tá. Não, é uma coisa que te transforma, muda o teu olhar sobre todas as realidades. Essa que a Madre falava da Universo, da filosofia, né, que você vê tudo. Isso é realmente critérios de juízo que você adquire para julgar a realidade. A gente observa muito na prática, né? As pessoas que têm uma formação sólida na filosofia, principalmente na filosofia de Santo Tomás, a filosofia realista, não são fáceis de se enganar. Né? São pessoas blindadas mesmo, assim, é muito difícil, porque a pessoa tem um olhar realístico da coisa. Né? Sabe o que é o homem, sabe quais são as potências do homem, as suas faculdades, os seus limites também. Né? Até... Isso, o pessoal que estuda psicologia tomista pode até se aprofundar mais, né? Porque, às vezes, a falta dessa concepção acaba que ele quebra. Porque ele pensa que ele pode fazer uma coisa que, na verdade, não está no campo de possibilidade da essência dele, e aí ele quebra. Mas se ele tivesse esse conhecimento antes, né? Ordenação das paixões, tudo isso, os apetites, todo esse conhecimento, né? Não é para ele fazer uma provinha, né? É para ele conseguir ver a realidade. Né? E que, de certo modo, também a gente pode dizer que a filosofia simplifica a nossa vida. Em diversos aspectos, né? Principalmente para nós, mulheres. Porque ensina a separar o que é substancial do que é acidental. Olha, isso é exatamente. Então, você sabendo o que é algo que você não pode abrir mão, porque se você abrir mão, vai ter um câmbio, né? Vai ter uma mudança que vai mudar aquela situação de algum modo que você não vai poder voltar atrás. Mas tem coisas que não, que você pode abrir mão, que não são essenciais naquele momento, que realmente são acidentais, então você não precisa dar a vida por isso, né? Então, de certo modo, a filosofia vai simplificando a nossa vida, vai mostrando, a partir do momento também que vai revelando o que é a verdade, vai, ao mesmo tempo, né, dando força e critérios, né, para nós, para realmente entregar a vida por aquilo.
E nesse sentido vai simplificando. E te dá... Muito interessante agora você falando, me fez pensar. Um senhor amigo que não estudou filosofia, nada disso, mas tem um senso comum extraordinário. E isso é muito importante, porque quando a gente entra na faculdade, a primeira coisa que querem destruir em nós é falar contra o senso comum. Né? Então, tá mal, é ruim. Mas calma aí, muita gente se salva por ter um bom senso comum da realidade. Não estamos falando no sentido de ser dominado pelas impressões que se passam para a massa, etc. E tal. Não é nada a ver com isso. Mas essa percepção da realidade tal como ela é. Então, às vezes, você pode encontrar com gente muito estudada e que não tem o senso comum que uma velhinha às vezes tem. E essa velhinha às vezes está mais blindada do que outra pessoa. Mas por quê? Porque já entrou outra coisa que é a soberba intelectual. Então isso é muito importante também saber para quem está estudando, quem quer começar a estudar mais filosofia. Isso não é para a gente achar que a gente sabe tudo, pelo contrário. O estudo da verdade te põe sempre numa atitude humilde de ver que eu estou sempre aprendendo, conhecendo e que não sou eu que crio a realidade. Eu capto a realidade, eu preciso disso, captar ela, colhê-la tal como ela é, para ter uma resposta coerente na minha vida. Mas esse senhor, uma vez ele falava os valores, né, que eu não abro mão, fé, família e gratidão. Falei, olha que interessante. Ele sabe quais são os valores inegociáveis dele. Então, isso que você estava falando, né, de saber separar. O que para mim, o que eu não negocio? Né? Isso é uma visão realmente metafísica, isso é uma visão filosófica da realidade. O que eu posso negociar, o que eu não posso? Isso dá tanta liberdade para a gente em tantas coisas, para poder julgar com mais liberdade de espírito também, sabe? Se eu tenho que fazer um apostolado, se eu tenho que aconselhar uma pessoa, né? Então, a pessoa tem um monte de problema. Mas talvez, se você consegue ver aí qual é o âmago do problema. Sim. E, às vezes, tocando naquilo, as outras coisas vão se esvanecendo. Né? Então, uma das coisas que a falta de uma boa visão realista, filosófica das coisas ocasiona na sociedade, no nosso modo de viver, isso é uma visão sempre muito superficial das coisas. Então, a gente vai tentando resolver as coisas sem chegar na raiz delas. Exatamente. A senhora falava do senso comum, assim, né? Dessa filosofia espontânea. Eu lembro de um documentário que a gente assistiu, What is a Woman? Né? A senhora deve... Né? O que é uma mulher, né? Sim. Que aí ele vai batendo de frente com a ideologia de gênero, que no fundo falta um arcabouço, porque é uma contradição, né? Os seus próprios princípios. E aí eles vão lá na África, né? Vão entrevistar uma tribo supernatural, assim, de pessoas que viveram aí, que trabalham a terra, que têm a sua família, conhecem os valores, sem nunca terem tocado em filosofia. A realidade se impôs de um certo modo a eles, que o entrevistador, lá o âncora do programa, ele teve até dificuldade de conseguir explicar para a pessoa como é que era possível um homem ser homem, não ser homem. O cara não entendia, e não entendia mesmo, porque a mente está blindada com a realidade mesmo, a filosofia. Tem um caso interessante, isso aqui para o pessoal ver como que uma aplicação, como que a filosofia realista, né, ela é importante. Primeiro para nós mesmos, né, igual a Mari estava falando. A gente já começa a ter uma leitura diferente. Outro dia mesmo, eu vi umas formigas, eu ficava vendo a formiga trabalhando lá, eu ficava assim... igual São Francisco, né? Para de gritar para mim que Deus existe. Não quero rezar agora, deixa eu descontrair, porque eu estava num momento de descontração, mas vendo a formiga, eu estou rezando. Eu falei, nossa, formiga... Bendito seja Deus. Entende? Eu lembro um dia vendo assim, eu estava dirigindo e do nada aparece uma lua cheia, assim. Sabe quando que a lua está enorme? Sim. Então estava assim, quando eu fiz uma curva, já me deparei com uma lua enorme, assim, na frente da estrada, assim. Me deu vontade de fazer o nome do Pai, você acredita? A gente que é religioso está sempre fazendo o nome do Pai para as igrejas, toda hora você faz o nome do Pai. Instintivamente, eu levantei para fazer o nome do Pai para a lua, de tão linda que estava, enquanto assim, refletindo o Criador, a beleza né? do Criador. A criação refletindo o Criador, eu tive essa espontaneidade. Mas, olha que interessante, uma coisa que aconteceu e acontece sempre, né? Além de ser aplicado para nós mesmos, né? Se a fé está um pouco fraca, a razão vem e fala, não... De acordo com a terceira via lá de Santo Tomás, ou da 4, não tem jeito, Deus não é mais fácil eu não existir do que Deus não existir. Entende? Então já resolve. Mas um caso interessante, um dia, eu estava em uma festa de aniversário da esposa de um amigo. E aí, um amigo que é amigo de infância, muito tempo eu não conversava com ele. E aí eu estava conversando com ele, e ele perguntando as coisas de igreja, né? Ah, Carlos, e não sei o quê, e que não sei o quê. E eu vi que o filho dele, que tinha 18 anos, estava me olhando assim, um pouco de longe, assim, estava prestando muita atenção na minha conversa com o pai dele, eu descontraído, né? Aí
Tá, tudo bem. Aí depois, o filho dele veio, falou comigo assim, eu já estava até indo embora, foi só despedir. Aí o filho dele veio e falou comigo assim, padre, qualquer hora eu queria te fazer uma pergunta. Aí eu peguei e falei, quer fazer agora? Ele falou, mas resolve. Não, pode ser. Aí fui no jardim conversar com ele e eu sabia que era algo importante porque estava prestando atenção na conversa. E aí ele foi e veio perguntar para mim, queria te perguntar, como que você chegou nesse negócio da existência de Deus? Que eu tento, mas eu não consegui chegar nessa ideia de Deus. Falou assim. Aí eu peguei, aí na minha cabeça já veio assim, eu sei que a mãe dele, muito de igreja, muito de coisa, tem isso, mora numa cidade bem religiosa, eu falei, então, na minha cabeça veio rapidinho isso. Do ponto de vista da fé, já cansaram de falar de Deus para ele. Falei, esse menino aqui, ele é metafísico. Uhum. Aí já veio na hora aqui na minha cabeça, eu falei, eu vou ter que usar as vias aqui de Santo Tomás. Ele aqui não adianta falar de Bíblia com ele, não. Aí eu peguei, aquela coisa que você respira, sabe? Se prepara, vai. Vou ter que usar... Agora vai. Tive que respirar, porque você achei que ia ser uma perguntinha fácil, assim, do tipo assim... E a Igreja Católica, não sei o quê, que você já... é assim, aquele bate-papo igual um podcast. Aí quando veio, eu falei, nossa, não acredito que vou ter que dar uma aula das vias de Santo Tomás para ele, para esse menino. Falei, vai ter que ser. Falei, qual via eu falo? Só veio essa coisa na minha cabeça. Né? Aí comecei a explicar para ele. Metafísica, as vias de Santo Tomás, assim, sem falar que estou falando disso, mas porque não precisava, só queria mostrar para ele que é necessário ter um primeiro motor não causador, Sim. etc., Sim. usando as vias. Né? Fui explicando para o menino, o menino foi acompanhando, ele é metafísico, tem uma cabeça bem metafísica, esse menino. Aí ele foi entendendo, aí ele começou, não, mas do jeito que você está me falando faz sentido sentido mesmo, realmente, não sei o quê. E acaba com esse menino agora, estamos tendo muita conversa séria, profunda. Essa questão ele já não tem mais. Mas olha... Era um passo muito importante, Sim. né? Depois pro... E tem muita gente hoje em dia que está se convertendo mesmo, lendo, por exemplo, as 5 vias de Santo Tomás. Ou estudando filosofia. Antigamente a gente não estudava tanto isso, mas agora... Tem uma onda grande assim, de pessoas que, através do estudo mesmo profundo da filosofia, têm conhecido Santo Tomás e conhecido a Santa Igreja. Eu acho que já o mundo está tão saturado do relativismo também que provoca até um efeito contrário. Entendeu? Sim, sim. Então, assim, voltar à verdade, ver que existe uma verdade objetiva, uma linguagem que você entende o que se fale. Né? Porque os termos são tão fluidos. Né? Uma coisa que significa e não significa, que é e que não é, e que Isso ninguém não termina de entender. Isso não é objeto do intelecto, cara. Não adianta. Sim. Você tem que martelar para entrar. Sim. É interessante que tem um livro de São João Paulo II, que acho que foi um dos últimos que saíram assim, que se chama Memória e Identidade. E aí o Papa vai... Na verdade, é um conjunto de conversas, assim, de conversações que ele teve com alguns filósofos e aí publicaram. E aí em uma das partes do livro, eu lembro que o Papa fala sobre o drama da modernidade, né? Do tempo que nos toca viver. E ele fala isso, que o drama que vive o homem atual é o drama de não poder compreender a si mesmo, né? a si mesmo e o mundo que o cerca. E é interessante, né? O homem que não consegue compreender a si mesmo. E nós, né, enquanto religiosos, que queremos também levar uma contribuição à cultura, né, como religiosos, membros da família religiosa do Verbo Encarnado, chamados aí a evangelizar a cultura, então é interessante também saber ler os nossos tempos. Né? Então, a gente vê um homem, né, que tem grandíssimos anseios de compreender a si mesmo, né? E anseios de liberdade, em definitiva, né? O homem que quer ser livre, quer experimentar essa liberdade. E a filosofia nos ajuda justo a ter uma reta visão, inclusive disso, né? O que é a liberdade? Como entender a liberdade? Como eu sei que ser livre não é ter a possibilidade de descumprir um mandamento, né? Senão ser livre. Porque eu sou livre,
querendo cumpri-lo. Né? Aí vem a liberdade também, a filosofia respondendo esse problema tão atual, né? E não dá para fugir da filosofia. Claro. Porque essa fuga da filosofia já é uma filosofia. Vocês olharam, eu escolhi para mim que a liberdade é essa libertinagem, é fazer o que me apraz. Mas isso já é uma escolha filosófica. Você eu tem sou pragmático. Bom, também. Essa visão sobre liberdade é uma visão imbuída de filosofia. Só que má filosofia. Filosofia que não corresponde com a realidade. Não fecha com a realidade. E as senhoras imaginaram que, ao entrar no convento, ia estudar esse mundo de filosofia, ia entrar nesse mundo? Não, dessa maneira, assim, não. Não. Realmente, eu queria muito encontrar um lugar sério, assim, né? Isso eu vi, a seriedade na formação, mas não sabia como era, né? Imagina, metafísica, eu nunca tinha, acho que nem ouvido essa palavra, né? Antes de... Cosmologia, né? Filosofia da natureza, tudo. E que descoberta, né? Que horizontes que se abrem diante de nós, né? Realmente. E vai ensinando desde o começo, né? A pessoa chega sem saber nada, né? Sim, é um processo, né? Como tudo. E vai integrando a vida, né? No noviciado, uma introdução à filosofia, né? Então, as primeiras coisas, os primeiros questionamentos para depois, né, ir adentrando mais. Essa foi uma das coisas que motivou muito a gente, pessoalmente, a querer embarcar nesse projeto do Centro Tomista, né? Que a gente vê a realidade no seminário, no convento, às vezes pessoas que entram e, na maioria das vezes, não tem muita noção disso. Você já chega cru, né? Mas consegue, em coisa de 2, 3 anos, prestar uma prova de Universa, por exemplo, e ter uma visão tão perfeita, assim, tão profunda, né? Da filosofia, do âmago, da metafísica de Santo Tomás de Aquino, que é uma coisa que a gente vê, pessoal, a vida toda para bater cabeça, para tentar entender. E a gente falava, caramba, isso é uma graça também, que Deus deu para a nossa família religiosa. Né? E a gente já compartilha, né, de modo presencial isso com quem a gente consegue, mas seria muito bom que a gente conseguisse atingir mais pessoas com isso. Né? Na verdade, o que a gente tenta trazer aqui nesse podcast, nas aulas do curso, porque um ambiente, não sei se as senhoras têm essa experiência, é a mesma coisa, né? Mas que eu vejo muito legal no seminário, a gente poder estar almoçando ou tomando café e batendo um papo assim. Você viu que isso e aquilo, então meio que nós vamos assimilando essa questão, né, o pensamento filosófico, os bons princípios. E uma coisa também interessante saber, não é que nós não estudamos os outros. Para falar, então é um mundo fechado, é uma bolha aí, não. Só que tem um método. Isso é primeiro eu tenho que conhecer aqui, ó, a verdade, a Suma Teológica. nós somos espertos, somos bobos, não. Primeiro a gente aprende a verdade, depois a gente vai ver o que os outros estão falando aí e vamos vendo. Né? Isso aí é interessante saber. Isso mesmo. Uma vez um amigo meu que estava fazendo faculdade, não lembro onde, mas ele falou assim, que aí isso na verdade ele era um seminarista, olha. E eu não lembro qual faculdade que ele estava fazendo. Mas ele falou comigo assim, que lá falaram com ele assim, ó, vocês entrando aqui, primeiro nós vamos desconstruir tudo que vocês estão trazendo aqui, vamos desconstruir tudo, para depois vir construindo, né? Aí eu fiquei rindo, eu falei assim, nossa, esse método está muito interessante. Aí. Já pensou um médico? Você chega lá... Deixa eu te quebrar primeiro. Você chega lá, eu tô com um arranhãozinho aqui, moço, doutor, tô com um arranhãozinho, tô com medo de pegar tétano, por isso que eu vim. Não, tá bom, então eu vou começar a rasgar daqui para dentro, depois que eu te rasgar tudo, eu venho e dou 3 pontinhos. Não, aí tem que ser inteligente. Não, a gente ensina primeiro o que é real, que a igreja nos manda, nos pede, nem nos pede, nos manda, né? Santo Tomás tem que... E a Madre falou algo interessante das culturas, a evangelização das culturas, né? Que é o carisma, né, da nossa família religiosa. A gente sabe que é uma graça essa nossa formação. Mas por quê? Né? Porque é tão necessário para você evangelizar a cultura. Então, talvez as senhoras pudessem também explicar um pouco disso, né? A cultura, né? A gente fala hoje, tem uma visão também ideológica disso, como tem de tudo, né? Então, todas as culturas são boas, né? Tudo que o homem produz é bom. Nesse sentido também, por que é importante estudar filosofia para a gente conseguir evangelizar a cultura? É interessante isso também. Sim, interessante. A gente sabe que a cultura é uma manifestação do homem, né? Então, e o homem manifesta aquilo que ele traz dentro. Exatamente. Né? Então... o seu modo de pensar, a gente até vinha conversando sobre isso, né? O tema da linguagem. Sim. Né? Como
aquilo que a gente traz dentro, a gente manifesta, né, por vários meios. Se aquilo que eu tenho, se os meus princípios, se aquilo que move o meu pensamento, né, não tem essa adequação com a realidade, o que eu vou manifestar é uma desordem. Isso. Né? Então, aí a gente pode ir vendo como a filosofia ela também tem essa influência, né, na cultura, realmente, não? Claro, porque se eu estou buscando a verdade, e junto com isso, buscando o bem. Claro. Né? Então, é a vida, né? Não é a filosofia sozinha, né? Mas é a filosofia que me faz, conhecendo a verdade, eu também querendo buscar amar mais essa verdade, conformar a minha vida com isso. Né? Então, o que o senhor falava do escudo que a gente tem também contra as ideologias, etc., vem isso, uma vida de oração, de busca de virtude e de um estudo sério. Né? Isso é um combo que a gente precisa ter. Claro. Né? Mas o homem, de fato, ele vai manifestar culturalmente, essas manifestações vão ser de acordo com aquilo que ele está vivendo. Isso. Então, se a gente olha, como estão as manifestações da música hoje em dia? Né? O que o homem está produzindo? Né? O que o homem está transmitindo? Como a gente está se comunicando? Né? A capacidade que a gente tem de expressar o que a gente sente, o que a gente entende da realidade. Então, a cultura nada mais é do que o reflexo do que está ao interior do homem. Né? Então, olha a importância, né? Se a pessoa realmente está buscando essa mudança, essa adequação com a verdade, esse pautar a vida por base de princípios que são sólidos e imutáveis, não? Porque a verdade é eterna, não tem como isso não ter influência na cultura. Claro. Né? Então, o que as pessoas estão, do que as pessoas estão falando, o que as pessoas estão conversando, quais são os assuntos que interessam. E aí é muito interessante para pensar qual é a nossa missão na igreja, porque é muito profunda. Sim. Né? Para poder chegar às fontes inspiradoras da humanidade, os critérios de pensamento, de juízo, de ação. Né? Então, e isso começa, às vezes, com isso, sabendo que a verdade não sou eu que dito para mim mesma. Né? São Tomás falava, a verdade é a adequação do intelecto e da coisa. Se eu olho para essa xícara amarela e falo, ela é verde, né? A não ser que realmente eu tenha um problema no meu sim, na captação, também, na percepção. Tá? Mas, tem que ter adequação entre o que eu estou entendendo e a realidade que está diante de mim. Né? Mas, bom, outros pensadores não vão falar isso. Né? Kant vai falar que é a adequação do intelecto com ele mesmo. Emile Durkheim vai falar que é o acordo dos espíritos entre si. Então, se a gente acha que isso é verdade, todo mundo aqui estamos de acordo, isso é verdade. Né? Cadê o ponto de referência objetivo disso? Então, por isso que hoje em dia a gente não pode falar, né, que algo é bom ou não é bom. Não, porque está tudo subjetivo. Isso. Então, olha a importância realmente para uma mudança na cultura, tem que ter uma mudança no homem. Né? Então, esse aperfeiçoamento vem também por essa... Ou seja, já é importante para todo padre, para toda religiosa, de modo geral, estudar filosofia. Mas para um sacerdote do Instituto do Verbo Encarnado, para uma freira do Instituto Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará, é especialíssimo conhecer essas realidades, porque como que a vacina está indo no cerne do problema, né? Como que eu vou evangelizar a cultura se eu não tenho esses fundamentos sobre o que é cultura, por exemplo, como a Madre estava explicando, né? O cultivo do homem, o que ele tem de verdadeiro. Né? Se eu não sei o que é o homem, se eu não tenho a visão realista do homem, como que eu vou saber os frutos corretos dessa natureza para elevá-los né, pelo Evangelho? E para todos nós que queremos evangelizar, olha que interessante o que o Papa Paulo VI fala no Credo do Povo de Deus. Né? Se não se está certo da verdade, como se poderá pôr em jogo a própria vida e ter forças para interpelar seriamente a vida dos outros? Olha. Né? Por isso que essa veneração amorosa da verdade, que faz a gente ver que a gente não está criando e medindo a verdade, mas que ela nos é dada, né? E esse saber que eu posso alcançar a verdade objetivamente, né? Que eu não posso prescindir disso, realmente tem uma implicância de mudança na minha vida. Inclusive, tem um grande zelo pela glória de Deus, salvação das almas. Ok, eu tenho que estar disposta a arriscar a minha vida, dar minha vida pela verdade. Se eu não estou certa disso. Então, olha a importância, inclusive, no plano pastoral. E depois também, divisão do mundo e da realidade. Porque se eu entendo que Deus, a filosofia vai me ajudar, a filosofia tomista, vai me ajudar a entender que Deus é aquele que é uma coisa que o próprio Deus revelou em Êxodo 3,14. Eu sou. Né? Eu sou. Ele é aquele que é. Ou seja, todas as coisas que são... que existem, podemos dizer assim, tem distinção nos termos, mas só para entender. Mas todas as coisas que são respondem à atualidade divina. A gente só pode ser porque Deus é. Se Deus não estivesse me sustentando no ser aqui e agora, eu não poderia estar falando, eu não poderia estar sendo. Né? Não é como um pedreiro que constrói a casa, mas se ele morrer, a casa continua construída. E deixa ela aí. Claro. Eu faço um bolo, tive um piripaque, mas o bolo está ali. Né?
Não, a causalidade que Deus exerce sobre nós não é causalidade sobre o nosso fazer, o fazer das coisas, como a gente, quando é um artesão, né, quando produz alguma coisa. Né? Mas é uma causalidade realmente transcendental, é a causa do nosso ser. Então, Deus está me sustentando aqui e agora. Então, como que Deus, que está sustentando toda a sociedade aqui e agora, pode ser deixado num cantinho da sociedade? Está entendendo? Então, é uma mudança que você vê, não tem como. Deus não pode estar no canto, porque as coisas só estão sendo e acontecendo aqui e agora porque Deus está nos sustentando. Né? Então, olha como isso realmente muda as nossas relações, né? A compreensão da vida e depois a confiança, inclusive, em Deus. Porque se Ele é aquele que é, e eu tenho que receber tudo dele, né, me põe também nessa situação de grande confiança daquele que é e que me ama e que me sustenta. Né? Gente, isso que a Madre acabou de explicar, né, é nada mais, nada menos que o núcleo da metafísica de Santo Tomás de Aquino, e que, inclusive, desde a Idade Média, desde a própria escolástica, já foi muito mal interpretado pela escola formalista, tudo isso. Né? No nosso curso de metafísica, a gente vai explicar bem pormenorizadamente essa questão. Né? E olha só que implicações práticas, né, disso tudo para a nossa vida de oração, para a nossa vida religiosa, nosso carisma e também para você que está em casa. Né? Se você está gostando desse conteúdo, né, deixa os comentários aí, marca aquela pessoa, né, que você acha que vai também tirar bastante proveito, né, dessa nossa conversa. A gente falou pouquinho aqui, mas daria... Senão as madres não vão voltar para casa hoje, né? Então... Vim mais vezes, né? Conseguir nessa conversa e tentar passar um pouco, como eu disse, no seminário, né? No convento, estamos sempre conversando isso. E aqui é um modo de como se partilhar também, né? Com vocês que nos acompanham. Essa beleza que né? Essa grandeza que é essa nobreza de pensar, né? Fazer aquilo que Deus nos deu, né? De ir pensando sobre as coisas que existem. Então, por isso que é uma conversa muito boa. Temos que agradecer a presença Obrigado, viu? Incrível podcast, poder falar muito bom. De coisas tão boas. Exatamente. Né? Muito bom. Que sempre nos motive a busca pela verdade, verdade maiúscula, que não é outra que o próprio Jesus Cristo. Que bom, gente. Então, curta o nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe. E também, se você se sentiu chamado, né, também a estudar mais esses temas, também se inscreva nos nossos cursos da plataforma do Centro Tomista, onde a gente vai realmente pegar você pela mão e ir conduzindo, né, nesses conhecimentos da metafísica, da filosofia de Santo Tomás de Aquino, na teologia também, tantos temas que nos tocam no nosso dia a dia. Muito obrigado também pela audiência e nos vemos no próximo podcast. Muito obrigado a todos. Fiquem Até com mais. Deus. Deus abençoe.